Tudo bem com vocês? Tudo legal? Que bom, graças a Deus. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2020 e vamos iniciar nossa aula. Hoje trabalharemos com as disciplinas de Geografia e de História. Vamos fazer a nossa correção da aula da semana passada. Ok? Tudo certinho? Vamos iniciar a nossa aula de Geografia? Pegue os seus livros, por favor, e abram na página 8. Pegaram? Abriram? Então vamos iniciar. E o título da nossa aula de Geografia é Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Então, turminha, na aula da semana passada, nós estudamos sobre a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Vimos também o significado da palavra Pindorama, ok? Então, os indígenas Tupi-Guarani chamavam suas terras de Pindorama, palavra de origem na língua Tupi, que significa terra das palmeiras. A escolha desse nome se deve à diversidade de palmeiras que existem nas paisagens brasileiras, como coqueiro, carnaúba, açaizeiro, buriti, pupunha, tucum, inajá, tucamá, pindoba, tucamaí, entre tantas outras. O nome do Brasil, turminha, se deve a outro tipo de árvore, o pau-brasil. A cor da madeira é vermelha e é por isso o nome Brasil, vermelho da brasa que lembra o fogo. A vida dos povos indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos históricos. Nos séculos XV e XVI, as navegações marítimas permitiram a chegada dos povos portugueses. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e cultura, realizando atividades de subsistência de maneira sustentável. No Brasil, os povos indígenas apresentam variadas origens étnicas e linguísticas. Muitos resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos, as tradições e os territórios de seus povos. Então, turminha, estima-se que a população indígena em 1500 era de 5 milhões de habitantes, de centenas de etnias, como tupinambás, guaranis e potiguarás, as quais têm em comum a língua tupi. Então, de acordo com dados de 2010 do IBGE, a atual população indígena brasileira é de aproximadamente 897 mil pessoas distribuídas em 305 etnias. De modo geral, os povos indígenas vivem em integração com a floresta nas áreas reservadas a eles. Acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais e manejos florestal, envolvendo as atividades de caça, pesca e coleta. Com base nessa relação com a natureza, os indígenas criam seus costumes e cultura, danças, músicas, arte, religião e tantos outros hábitos. Vamos para a nossa atividade na página 10. Numeral 1. Leia o trecho da música abaixo e, com base nos seus conhecimentos, responda às questões.
E essas questões estão na página 11. Questão A, questão B e questão C. Vamos para a questão A. Qual é a origem da palavra Pindorama? Vamos para a resposta? Vamos lá. Palavra de origem tupi, que significa terra das palmeiras. Tudo certinho? Vamos para a questão B. Qual território nos dias atuais era chamado de Pindorama? Anote o trecho da letra da música que permite sua afirmação. Sei que vocês já fizeram a leitura do trecho da letra da música, ok? Então vamos para a resposta. O território é o Brasil. Pindorama, Pindorama. É o Brasil antes de Cabral. Agora vamos para a questão C. Cite o nome de uma língua indígena falada em Pindorama. Vamos para a resposta. Língua tupi, após a chegada dos colonizadores. A língua portuguesa se tornou predominante. Vamos para o numeral 2. Observe as ilustrações. Então, nós podemos observar aqui essas ilustrações. Temos aqui essa ilustração aqui do ano de 1500 e temos essa outra ilustração nos tempos de hoje. Nós podemos aqui observar aqui que é uma grande diferença de quantidade de pessoas. Olha só a quantidade de pessoas no ano de 1500. Agora olha só aqui a quantidade de pessoas nos tempos de hoje. Então, galerinha, houve uma grande redução. Não foi verdade? Vamos para as questões A e B. Questão A. O que levou à diminuição dos povos indígenas? Vamos lá. Os colonizadores portugueses não respeitaram o modo de vida e a cultura dos povos indígenas, escravizando-os de forma violenta. Muitos dos que resistiram foram mortos, ok? Então, essa é a resposta da letra A. Então, nós já sabemos, né? O porquê dessa diminuição toda. Vamos para a questão B. Em sua opinião, o que é possível fazer para que haja a preservação dos povos e da cultura indígena? E aí, galerinha, qual foi a sua resposta? Vamos lá. É importante preservar e respeitar os territórios indígenas e a cultura desses povos. Já terminamos a nossa aula de geografia. Agora vamos para a nossa aula de história. Ok, galerinha? Por favor, peguem os seus livros e abram na página 10. Pegaram? Abriram? Então vamos lá. O título da nossa atividade de história é Caminhada pelo Mundo Afora. Então, turminha, na aula da semana passada, estudamos sobre os primeiros grupos humanos que surgiram na África e aos poucos ocupavam outros continentes em busca de locais que reunissem boas condições de sobrevivência, como oferta de alimentos e temperaturas amenas, ou seja, agradáveis. Então, turminha, esses grupos se deslocaram para quase todas as partes do planeta em um processo de ocupação que demorou milhares de anos para acontecer. Então, assim,
Esse processo de ocupação não aconteceu assim da noite para o dia, não. Ele demorou muitos e muitos, milhares, no caso, milhares e milhares de anos para acontecer. Então, como nós podemos aqui observar, esse aqui é o mapa que indica as rotas da migração humana até a chegada, no caso da América. O caminho percorrido no passado é indicado pelos números que mostram a sequência provável dessa migração. Então, na época em que os povos pré-históricos alcançaram o continente norte-americano, o planeta encontrava-se na era glacial, também denominado Era do Gelo. Então, galerinha, a vida dos povos indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos históricos. Nos séculos XV e XVI, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses no ano de 1500 ao Brasil. Então, os colonizadores portugueses, quando eles chegaram às terras indígenas, eles não respeitaram os povos indígenas. Com muita violência e repressão, obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e tradições culturais. E muito, mas muito mesmo, dos que resistiram ao domínio dos colonizadores, infelizmente, foram mortos. Então, turminha, nós já sabemos que os primeiros grupos humanos surgiram na África e que, aos poucos, ocuparam outros continentes em busca de locais que reunissem boas condições de sobrevivência. Ok? Tudo certinho? Então, agora nós vamos para a página 12 e vamos para a nossa atividade do numeral 1 aqui. De acordo com as informações das páginas 10 e 11, assinale as frases corretas. Então, você aqui vai assinar as frases que você acha que é correta. Então, vamos para a primeira frase. Os seres humanos migram apenas para a Europa e para a Ásia. A segunda frase. Com o passar do tempo, os seres humanos foram ocupando quase todas as partes do mundo. A terceira frase. Com a ajuda da tecnologia, os pesquisadores conseguem obter mais informações sobre como ocorreram as primeiras migrações humanas no mundo. Então, qual foi a sua resposta? Se você marcou como a segunda e a terceira frase com xizinho, você marcou correto. Parabéns! Então, a resposta correta para o numeral 1 é a segunda e primeira frase. Numeral 3. Escreva as duas explicações sobre como os primeiros grupos humanos chegaram à América. Vamos ver se a resposta vai bater, de acordo aí com a sua resposta, ok? Então, vamos lá. Olha, gente, olha só, turminha. De acordo com uma das explicações, os primeiros humanos chegaram à América pelo norte do planeta, por meio de uma pequena parte do mar que estava congelada. Conforme a outra explicação, esses grupos teriam chegado à América após partirem da Oceania usando embarcações. Ok? Então, essa aí é a resposta do numeral 3. Numeral 4. Leia as frases e descubra as palavras que preenchem corretamente a cruzadinha. Então, nós temos aqui 5 frases, ok? Vamos fazer a leitura da primeira frase. Deslocamento de um grupo do local de origem para outro. Qual é a resposta? Migração. Segunda frase. Primeiro continente para onde os primeiros seres humanos migram ao sair da África.
A resposta é Ásia. Terceira frase. Material usado pelos seres humanos para fazer as primeiras ferramentas da história. Qual é a resposta? Pedra. Vamos agora para a quarta frase. Local utilizado como moradia pelos primeiros grupos humanos. E a resposta é caverna. Agora vamos para a quinta e última frase. Nome dado ao fóssil humano mais antigo do Brasil. Acertaram? Luzia. Ok? Então façam o preenchimento corretamente da cruzadinha. Turminha, estamos encerrando a nossa aula. Tenha uma ótima tarde e até amanhã na nossa aula online. A ProLu aguarda cada um de vocês ansiosamente, tá certo? Beijos e que o Senhor Jesus abençoe a vocês. Tchau, tchau!